para glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor nesta noite de hoje, meu irmão e minha irmã. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família. Deus esteja te ajudando, te fortalecendo, te revestindo com o seu poder, com o seu divino Espírito Santo. Que Deus esteja te abençoando, mas mais do que isso, que a presença de Deus se faça presente na sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, aleluia. Eu e você temos algo de mais valioso que essa terra pode oferecer, é a presença de Deus. Por esses dias eu pude observar ali no Facebook da igreja, foi postado as crianças glorificando ao Senhor, aleluia. E o inimigo usou uma pessoa ali para afrontar, né? Que perigo, uma criança com um pirulito na boca, não tem nada, não tem contexto nenhum uma coisa com a outra, não havia contexto nenhum, né? Quer dizer, vamos parar a fabricação do pirulito, vamos parar, aleluia, Jesus. Ali era a manifestação do inimigo mesmo contra a verdadeira adoração, né? Muito melhor do que a minha, muito melhor do que a sua que está me assistindo aqui agora, adoração pura dos inocentes, aleluia, Jesus. E ali, aleluia, eu pude ver, aleluia, aprender, aleluia, que a verdadeira adoração sai da boca dessas crianças mesmo, aleluia, Jesus, e glória a Deus, aleluia. Que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo, abençoa a sua casa. Ouça um louvor, coloca um louvor de montura alta aí, coloca um louvor na televisão aí, coloca um louvor daqueles espiritual aí, coloca um louvor daqueles para arrebentar a boca do balão, coloca um louvor daquele para estremecer, aquele que você vai se rasgar de chorar, cair no chão, rolando, chorando, aleluia, Jesus. Coloca um louvor, aleluia. A espiritualidade das coisas de Deus, você busca ela, você tem que buscar, você tem que querer também, aleluia. Não coloca tudo na mão de Deus no sentido de a Deus vai fazer. Eu lembro de uma lição de domingo agora, da escola bíblica dominical, foi lido lá no final. Saul foi se reconciliar, Jacó foi se reconciliar com o seu irmão chamado Esaú. E a lição falava o que no final? Não adianta só orar, não adianta só colocar na mão de Deus, faça você a sua parte. A necessidade da ação. O servo de Deus, ele tem que agir. Ele tem que agir. Aleluia. E o tema da palavra que Deus tem para nós nesta noite de hoje é: Deus suscita força no seu povo. Deus suscita força no seu povo. Nesta noite, aleluia, Jesus. Deus, aleluia, vem falar comigo e com você, aleluia. Ele está vendo nossas dificuldades. Ele está vendo nossas lutas. Ele está vendo nosso esforço. Ele está vendo nossa dedicação na obra de Deus. Ele está vendo o quanto é difícil para nós, aleluia, estar na casa de Deus dia após dia. Amanhã a escola bíblica dominical de manhã. Não é fácil levantar de manhã, não. Não é fácil acordar os pequenos, não. Não é fácil estar na casa de Deus, não. É uma luta. É uma luta para mim. Não sei para você que está me ouvindo, mas é uma luta. É com dificuldade. Um dia que o diabo não vai, hoje você não vai, aleluia. E Deus nos ajuda, Deus nos dá força, aleluia. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, não abandone a casa de Deus, não. Não abandone as coisas de Deus, não, aleluia. Não abandone a presença de Deus, não, aleluia. Sem ela você não vai fazer nada. Sem ela você não vai vencer. Sem a presença de Deus você não vai para lugar nenhum. Sem a presença de Deus você não vai conseguir triunfar na sua vida. Sem a presença de Deus, ó, derrota. Vamos cair no fundo do poço, uma escada de cabeça para baixo. A de Jacó subia para cima. Sem Deus ela desce com tudo. Aleluia. Não tem conversa, pode massagear, tá lindo, tá maravilhoso, que é maravilhoso, que Deus tá com todo mundo. Conversa fiada, isso é mentira. Aleluia, isso é mentira, uma conversa fiada, aleluia, Jesus. Nós que estamos na presença de Deus, nós sabemos, aleluia, o quanto é difícil na presença de Deus e o quanto o inimigo luta para nos tirar da presença de Deus. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, na minha vida e na sua casa de oração. Mas pense numa obra grande que Deus tem para fazer, aleluia. Agora eu e você não podemos ver na utopia. Deus vai fazer, vai coisar, é utopia. Aleluia. Deus quer de nós, aleluia, compromisso com a sua obra, compromisso com a sua igreja. Deus quer de mim também. Deus fala comigo. Nesta noite, a palavra que Deus tem para nós é que Ele vai suscitar força no meio do seu povo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando Deus suscita força, há resultado.
Quando Deus suscita força, aleluia, há frutos. Frutos. Foi Jesus que falou. Olhai e vedes os frutos. Frutos dignos de arrependimento, aleluia. Aleluia. Com uma árvore conhecereis pelo fruto, aleluia. Jesus. Eu não estou dando fruto nenhum, aleluia. Mas Deus está comigo, aleluia. Essa visão está contrária ao que Deus ensinou na palavra dele. É uma visão perigosa, aleluia. Em 1 Samuel, capítulo de número 30, aleluia, Jesus, vai acontecer algo, aleluia, muito difícil para a vida de Davi. Aleluia, Jesus. Aparentemente parece que naquele momento os frutos que haviam na vida de Davi são todos roubados pelo inimigo. A passagem que a palavra de Deus nos ensina em 1 Samuel, capítulo número 30. 1 Samuel, capítulo 30, tá vendo aí? Capítulo 30, no versículo 1, olha que bonita a palavra de Deus aí. Olha que maravilha a palavra de Deus aí. Dá uma lida aí. Dá um pause aí para ir acompanhando a palavra de Deus aí. Oh, que glória! Capítulo 30, versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Ziclag, e esta havia ferido e ateado fogo. Tinham levado cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade e viu que ela estava queimada e que as suas mulheres e seus filhos e filhas haviam sido levados cativos, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal o Carmelita. Que cena! Você consegue imaginar o que Davi passou? Foi um momento difícil para ele. Foi um momento caótico para ele. Você chegar num lugar, pegaram tudo seu, queimaram a cidade. E aí diz que Davi, como qualquer ser humano, ele abriu a boca a chorar, como qualquer pessoa comum. Eu não vou chorar, eu não vou me espernear. Davi fez. Davi, na hora que a coisa apertou, ele clamou ao Senhor. Chorou que não... A Bíblia diz em versículo de número 4 que não houve mais força para chorar. Aleluia. A mãe de Santo Agostinho ouviu essa frase de um homem que estava dentro da igreja, um sacerdote, um padre ou algo do tipo, aleluia, que tinha naquela época. Ela ouviu: é impossível que um filho de tantas lágrimas não seja alcançado. Aleluia, Jesus, e glória a Deus. É impossível que Deus não veja minhas lágrimas, suas lágrimas, nesta noite de hoje, aleluia. A luta que Davi estava passando era não só uma luta espiritual, uma luta física. Ele estava no meio de uma batalha, diz a Bíblia, e quando ele chega em determinado lugar, parece que ele estava lutando a batalha errada. Parece que ele estava lutando a batalha desorientado. Parece que Deus mandou ele ir por um lugar lutar e quando voltou, o inimigo tinha atacado em outro. Parece que Deus não estava guardando a sua retaguarda. Parece que nesse momento Davi estava completamente despreparado, desprevenido da proteção divina. Parece que aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo não foi protegido. Parece que o que tinha de pior para acontecer, aconteceu na vida de Davi. Parece que a proteção que era para estar sobre aquela cidade, naquele momento falhou. E Davi estava lutando. Meu irmão e minha irmã, você que está lutando a batalha do Senhor, e parece que o inimigo está vencendo. Parece que o inimigo, você olha para o lado, é problema daqui, olha para o lado, é problema dali, olha para lá, é problema para lá, problema para cá, problema para lá, problema para lá. A Bíblia diz que tinham levado cativo suas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, só levaram. Aleluia. No meio da luta, no meio da batalha, no meio daquele sequestro, no meio daquele roubo,
no meio daquele momento difícil, Deus estava guardando o seu povo e Deus estava guardando os de Davi. Nas pequenas coisas, Deus estava guardando Davi. Nas pequenas coisas, meu irmão e minha irmã, Deus está guardando a sua família. Nas pequenas coisas, Deus está guardando a sua casa. Nas pequenas coisas, nesta noite, deste culto online, aleluia, Jesus, Deus está guardando. Quem vai ouvir? Às vezes, aleluia, a pessoa que nem é da nossa igreja está ouvindo, aleluia, Jesus. Ou quem é e está precisando também. Mas Deus está falando que nas pequenas coisas, Deus está nos guardando, aleluia, Jesus. E Davi chorou até não aguentar mais. Tiraram de Davi tudo que tinha de precioso. Mas o versículo 6 é o versículo base. O versículo 6 é o versículo chave da palavra que Deus tem para nós nessa noite de hoje. Não é tempo de você andarmos engatinhando na obra de Deus. Não é tempo de você andarmos titubeante com a obra de Deus. Não é tempo de você aparecermos a hora que quiser na casa de Deus. Não é tempo disso. Não é tempo, porque Jesus está voltando. Antes dessa palavra de Davi, eu preciso declarar: Jesus está voltando. Ele vai buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Ele vai salvar o seu povo. Jesus está voltando. E grandes homens de Deus têm anunciado isso de maneira aberta, muito mais do que eu e você por aqui, que atinge milhões e milhares de pessoas. Servos de Deus poderosos já anunciavam, aleluia, Billy Graham e grandes outros homens de Deus, aleluia, e anunciavam o evangelho do arrependimento mesmo. Parecia João Batista pregando: arrependam-se. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança. Coisas maravilhosas eles ensinavam, aleluia. E nesses dias, aleluia, Jesus, podemos aprender. Viu um presbítero testemunhando que deu um carona para uma mulher praticamente que não conseguia andar, mas estava indo para a casa de Deus. No grande dia, ninguém de nós vai ter desculpa com as coisas de Deus. Hoje nós podemos ter 1 milhão, 1 trilhão e ainda ter muitas vezes ali é verdade, não deu, tá chovendo, né? Tá ventando, né? Tá nevando, agora Iguape, né? Tá não sei o que lá, né? Tá não sei o que, né? Tá, entendi. Não deu. Aleluia, Jesus. Aquela mulher não queria nem saber, ela foi machucada, foi ferida. Se Deus preparou uma carona missa, se não preparasse, amém também, ela é do mesmo jeito. Aleluia, Jesus. Davi entendeu que naquele momento do versículo 6, não era momento dele ficar, aleluia, Jesus. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Deus suscitou força em Davi naquele dia, e a coisa mudou. Deus suscitou força em Davi, e a situação foi transformada. Deus suscitou força no servo do Senhor. Talvez todo mundo estivesse com ele, não acreditasse, mas era um tempo de conquista para aquele povo. É o final de 1 Samuel. Davi ainda vai ser, aleluia, levantado e constituído rei. Ainda não é o momento, mas Deus, quanto mais perto da vitória, maiores são as lutas. Versículo 7, vamos encerrar, vamos terminar a palavra de Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: é tempo. Davi foi perguntar para Deus, vou ficar sentado aqui, esperando o que vai acontecer. Deus vai ter todo mundo no meu colo aqui, filho, esposa, vai cair tudo do céu, vamos ficar esperando aqui que vai cair do céu. Davi não falou isso não. O versículo 7 diz: busco Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-mo aqui, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Serei capaz de alcançá-lo? E Deus respondeu: persegue-a, porque é certo que alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia, Jesus. Nessa noite Deus tem uma palavra para você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, você que está aqui agora assistindo isso aqui. Eu vou estar assistindo no dia e eu vou levantar minha mão, vou receber. Vaça, porque é certo que tu avançarás. Persegue, porque de certo que alcançarás e libertarás. Deus está entrando com a providência.
Deus está enxugando a lágrima dos olhos. Deus está entrando com socorro. Deus está entrando com ajuda. Deus está entrando com a vitória. Deus está entrando com a libertação. E melhor vai ser o que Deus vai fazer do que já estava antes. Deus fala conosco nessa noite de hoje. É isso que eu sempre falar com nós em 1 Samuel, capítulo número 30. Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja os pastores da igreja, dê direção, dê sabedoria, aleluia, que Deus nos dê coragem, aleluia, para lutar a batalha no meio da peleja, aleluia, que Deus nos dê força, aleluia. Deus suscita a força no seu povo. Feche os seus olhos, cobre a sua cabeça e vamos orar. Vamos orar. Santo Eterno Deus, nessa noite de hoje, abençoa o teu povo, meu Pai. Tu falaste conosco, 1 Samuel capítulo 30. Meu Deus, tu falaste, tua palavra, tu vai suscitar força no teu povo, Pai. Suscita força no teu povo nesta noite. Vai alcançando agora a tua igreja. Vai revestindo com o teu poder, vai abençoando, vai guardando, vai livrando e vai dando a vitória. Tem misericórdia nesta noite de hoje, meu Deus. Abençoa, meu Deus, fortalece. Eu profetizo bênção, fortalecimento, vitória e conquista em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. Amém. Graças a Deus.